Pega, pega, pega no meu pau, então pega. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Vitória e vou falar de todos os livros que eu li até o momento. Esse ano de 2025 eu fui na Bienal pra sentar no pau. Lá na Bienal eu comprei alguns livros e um deles foi Quente como o Inferno. Gente, esse livro aqui ele é uma bomba atômica. É uma fanfic do BTS que eu não sabia, se eu não me engano, é entre Jimin e Jungkook. Quem disse isso foi a minha amiga Kawane, que inclusive Kawane agora tem um relacionamento seríssimo. Quer dizer, vai começar a entrar num relacionamento seríssimo com um menino que parece um nóia, só que ele não é nóia, só que ele tem uma feição que você olha e pensa, maconheiro, drogado, isso daí você não pergunta pra ele o que ele usa, você pergunta o que ele ainda não usou, de tanta coisa que ele tem usado, mas não, gente, ele é um garoto de família, ele tem mãe, ele tem pai, e se dá bem com os dois, os pais se amam e amam ele, eu fico tão emocionada. Eu estava lendo essa bomba atômica e conforme eu li, eu percebia que se tratava de pedofilia. Eles dizem, não julgue um livro pela capa, mas eu olhei pra essa capa aqui e falei, belíssimo. Eu vi as folhas pretas e eu falei, belíssimo. Isso aqui na minha estante ia ficar belíssimo. Quente como o Inferno é mais uma história em diabo. É como se você pegasse Lúcifer e depois meu demônio favorito, misturasse tudo, jogasse na cara de alguém e falado, engole. O diabo de tempos em tempos vem para a terra para beber, curtir, usar todo tipo de droga e fazer amor fervoroso com várias pessoas. Só que dessa vez foi diferente. Ele sentiu algo novo. Ele sentiu uma áurea pura e santificada. Ele decidiu seguir essa áurea pura e santificada. Essa áurea deu em uma igreja. O diabo não pode entrar em lugares santos. Só que aquela igreja estava corrompida. Então o diabo adentrou aquele local santo, ou que deveria ser santo. E quando o diabo pisou lá, ele avistou um Twink ruivo. Era dele que a energia santificada estava vindo. Eita terra! O diabo olha para aquele garoto santo que só pensa em ajudar os outros e é extremamente temente a Deus. Ele vê aquilo, abre um sorriso e pensa, vou ter que corromper. O diabo avista a família do ruivo e decide ir em sua direção. Teque, teque, teque. Diz oi pra mãe, diz oi pro pai. E quando o pai olha pra cara de Satã, o sorriso que estava em seu rosto desaparece, pois ele sente uma energia carregadíssima. O pai do ruivo era o pastor da igreja. É sempre o filho do pastor. Já repararam que esse povo é amaldiçoado? O diabo fica lá falando com a família do ruivo. A mãe do ruivo está encantada e se divertindo muito com a presença de Satã. Afinal, ele é um anjo caído e pode muito bem usar o seu lado angelical para encantar as pessoas. Já o pai do ruivo, o pastor, está extremamente incomodado com aquele homem e nem sabe exatamente o porquê. O ruivo em si, a Twink pura e santa, está encantada com a beleza de Satanás. Percebe-se que a cara do diabo se assemelha muito à de uma mulher sáfica que não performa a feminilidade. Mas o nome dele não é Satanás ali, é Heliel. Afinal, se ele chegar falando que é o diabo, não vai pegar muito bem. Os pais do ruivo protegeram ele demais do mundo, deixando ele ingênuo e fácil de enganar. E é aí que entra o ponto da pedofilia que eu tinha falado. O garoto não convivia direito com outras pessoas. A vida dele era a igreja e a casa, já que os pais dele não deixavam ele ir pra canto nenhum. Os pais dele controlavam os livros que ele lia e o que ele assistia na televisão. O garoto tinha 17 anos e nem telefone podia ter. Ele agia como uma criança tendo 17. O ruivo começa o livro com 17, só que no meio do livro ele faz 18. E é daí pra frente que a vida pouco começa a piar. Então, de repente, aparece um homem muito gostoso na sua igreja que você sente uma atração que você sabe que é errado, mas você vai se deixando levar. Afinal, esse homem faz amizade com a sua família, a sua família confia e ele te chama pra sair. E nessas saídas ele faz as suas vontades, compra doces. Essa aí é uma coisa que eu reparei. Comprar doces pra você que você geralmente não pode comer com tanta frequência porque faz mal pra saúde. E fica te seduzindo. Fica te induzindo a fazer coisas que você considera errado porque vai contra a sua religião e porque vai te levar pro inferno. Você é muito fácil de manipular. E aí que eu falo, gente, parece pedofilia. Sem contar que depois que se passa uma história, revelações são feitas, tipo assim, o pai do ruivo desce a porrada na mãe dele se ela esquecer de botar sal no arroz. O universo da história até que é muito maneirinho, porque o jeito como o céu e o inferno são retratados é realmente muito interessante. Só que é uma história de pedofilia. Temos um garoto que não sai de casa e por mais que ele já tenha 18 anos, ele age como uma criança. Ele não sai de casa, ele tá acostumado a ver um relacionamento caótico dentro da casa dele. Aí do nada aparece um homem mais velho, muito bonito, com dinheiro que fica fazendo as vontades dele e tira ele de casa um pouquinho, coisa que antes ele não podia fazer de jeito nenhum. Então,
Porra, é complicado, porque esse cara não vem depois, mas fica tentando ficar metendo no rabo dele toda hora, tá ligado? Seduzindo ele devagarinho, sensualizando. Se liga no meu tanquinho, olha a tatuagem que eu tenho. Você quer ver onde termina? Você quer ver onde termina? O Rei Leão é até que muito respeitoso. Ele não força o Ruivo a nada, só que a relação deles é muito bizarra. Sem contar que quando o Rei Leão raramente não faz uma coisa que o Ruivo quer, aí o Ruivo começa a fazer birra e chorar que nem uma criança pequena. Sem contar que tem vezes que o Ruivo tá em perigo, ele simplesmente não faz nada. Eu odeio histórias onde tem uma donzela de defesa que tudo depende de outro personagem pra resolver. Tipo, porra, toma uma atitude, faz alguma coisa. Tem momentos em que o grupo precisa correr pra se manter vivo e o filho da puta não faz nada porque ele espera que ou Deus ou o diabo fazer alguma coisa por ele, já que ele é muito amado pelos dois. Tipo, porra, às vezes você tem que fazer alguma coisa, se vira, corre, fecha a mão, joga alguma coisa na cara de quem tá tentando te matar. Ai, que ódio. Eu vou dar pra essa bomba atômica 4 de 10. E não, não é porque os personagens ficam de 4. É porque o universo é até que muito maneirinho, porém tem pedofilia e donzela de defesa. Pedofilia não precisa nem explicar, né? Afinal, pedofilia é uma coisa horrorosa. E donzela de defesa porque eu odeio personagens inúteis e que dependem do outro e que não sentem perigo. Porra, toma uma atitude, você consegue fugir. Às vezes é literalmente só você correr. Se você correr, você fica vivo. Agora, de que livro eu falo? Eu falo da Corte das Corujas do Batman? Não, eu falo de É Assim Que Acaba, um livro que eu fui ler tão inocente. Meus amores, eu juro pra vocês que eu não sabia o que acontecia nesse livro. O livro É Assim Que Acaba recentemente ganhou um filme. E nos bastidores desse filme deu merda pra cacete. É um ator acusando o outro de assédio sexual. É um ator roubando o filme do coleguinha. É um elenco dividido. E depois, quando o filme começou a ter propaganda, os atores começaram a divulgar o filme que eles tinham acabado de fazer, deu muita merda por causa que uma pessoa do elenco começou a divulgar o filme como se ele fosse um filme super tranquilo. Vim assistir o filme com uma roupa colorida, florida, pinta suas unhas, faz seu cabelo e vem assistir, ele é muito maneiro. Quando era um filme de violência doméstica, era um filme que se tratava de um assunto sério. Só que, meus amores, por conta dessa polêmica que eu fui ler o livro, e quando eu li o livro, eu digo pra você, a autora tava pouco se fudendo pra falar de violência doméstica. O livro é muito mais focado, no lepo-lepo. O livro começa com a protagonista num terraço que não é o dela. Ela está lá, refletindo sobre a vida depois de ter falado merda no enterro do pai dela, que mereceu, inclusive, que ela tenha falado merda, porque o pai dela descia o cacete na mãe dela quando ela era pequena e já jogou ela do carro, inclusive, quando ela era pequena também, porque chegou uma hora que o pai dela começou a ficar com tanta vontade a força da mãe dela, que ela pensou, porra, vai matar, vou ter que me meter. Aí ela se meteu no meio, o cara pegou ela e jogou na casa do cara, me entende? Ela voou um pouquinho, criou asas, bateu a cabeça, sangrou pra cacete, deu uma merda do caralho. Aí no enterro do pai dela, o cara que era muito adorado e amado por muita gente, ela falou, ele era um cuzão, não vou sentir falta, espero que esteja queimando no fogo do inferno. Aí ela tá lá no terraço pensando sobre a vida, quando de repente me entra um homem avulso. Só nisso eu já acho estranho, porque se qualquer mulher tá sozinha num lugar com um homem avulso, a nossa primeira reação é pelo menos se ajeitar pra se preparar pra correr caso necessário ou começar a se afastar. A bonita viu um doido entrando no escuro, ela até se assustou e ficou, mas ela ficou parada lá, só olhando. Aí o cara começou a fumar, enfim, o homem entra num terraço onde você tá sozinha, sem nenhuma testemunha, ele começa a bater muito na cadeira, tentando quebrar a cadeira, e você fica lá parado olhando. Você é uma mulher que veio com defeito, pode falar, você não é muito normal. Eu tava aqui pensando, e é até normal, ela não ter se assustado com aquele homem, já que ela cresceu em um lar caótico. Então ver um homem batendo numa cadeira do nada, simplesmente porque sim, é só mais uma terça-feira pra ela. Como eu já tinha dito, a Sirigaita estava no topo de um terraço que não era dela. Ela estava num terraço de um prédio alto porque a vista era bonita. Só que ela estava bem na beiradinha. Então o homem, quando viu ela lá, parada, olhando pro nada, de repente olhando pra cara dele, ele pensou, puta que pariu, essa piranha vai se matar. Então ele se aproximou. E nisso que ele se aproximou, a luz bateu na face dele e ela olhou ele e falou, caralho, que homem gostoso. Cara, com medo de que a garota se desviva, se aproxima de mansinho e fala, ei querida, por que você não desce daí? Você pode escorregar, cair que nem merda e virar uma poça de sangue lá embaixo. Você não ia gostar de morrer assim e eu não ia gostar de assistir. Que tal você descer daí? Aí ela percebe que o cara tá pensando, porra, ele acha que eu vou me matar. Aí ela desce, eles ficam lá conversando, papo vem, rolou uma puta tensão sexuation. Aí eu fico pensando, pô, será que eles já vão se comer no começo do livro, sem com doce, sem nada? Ou é só um figurante avulso? Só que aí aconteceu um problema, o cara tem que sair correndo porque o trabalho dele precisa dele, ele é médico. Aí, em vez de, sei lá, dele pegar o número dela, dele pegar o Instagram dela, dele pegar até a porra do Snapchat, que os gringos ainda usam isso, o que ele faz? Ele sai correndo, só que ele olha pra trás e tira uma fotinha dela. Pegar o contato pra de fato se agarrar com ela depois é importante? Não. É muito mais essencial você tirar uma fotinha pra mais tarde você
Meses se passam sem eles se verem. A protagonista abre uma loja de flores e ela contrata uma garota para trabalhar junto com ela na loja de flores. E adivinha quem é o irmão da garota que trabalha com ela na loja de flores? Exatamente, o doidinho que estava fumando um baseado que depois agrediu violentamente uma cadeira e que achou que ela ia se matar. Exatamente. Ele é o irmão da garota. E quando ela descobre isso, quando ela machuca o pé, a garota fala, não, peraí, vou chamar meu irmão, ele vai resolver. Aí, de repente, entra pela porta aquele homem. E chegando o verão, o calor no coração, essa magia colorida. Entendedores entenderam a referência. Enfim, ele chega lá, cuida do pé dela, fica aquele climinha... Aí depois de um tempo eles começam a se pegar, aí eles começam a namorar, e ele desde sempre demonstrou ser muito ciumento, meio que sem motivo. Só que ela sempre ignorou isso e falou, não, é o jeitinho dele. Aí passam uns meses que eles estão namorando, aí acontece a primeira vez que ele desce o cacete nela. Tinha feito uma comida, e a comida tava quente no forno, aí o idiota inventou de pegar, aí ele pegou a comida, queimou a mão, e ele é um médico cirurgião, então a mão dele é muito importante, ele precisa dos dedos com perfeição. Aí nisso que ele queima a mão e começa a gritar e pular de dor, ela acha engraçado e começa a rir. Aí ele lá com a mão na água, fica puto, aí ele fala, para de rir, saca dela, alguma coisa assim do tipo, e mete um socão na cara dela. Aí nisso ela cai pra trás, derrubando o vidro, que é espalhando por todos os cantos. Aí ela cai no chão, fica chorando, ela tá muito em choque com o que aconteceu, ela não tá esperando isso. Ela tava feliz, ela tava rindo, o cara queimou a mão e começou a pular, ela achou engraçado e de repente tomou um soco na fuça. Aí quando ela começou a chorar, ele foi pro chão e começou a chegar perto dela pedindo desculpa. Aí o choque que ela tava sentindo, a tristeza, o medo, tudo passou. Só veio a raiva. Ela olhou pra cara dele chorando pra cacete, começou a gritar, mandando ele sair da casa dela, falou, sai daqui agora, seu idiota. Eles passam um tempo separados, só que depois de um tempo eles voltam, sei lá por quê. Já faz muito tempo que eu li o livro. Eu não sei se eu li o livro no começo desse ano ou no final do ano passado. De qualquer forma, não importa. O motivo do porquê eu falei que a autora não estava ligando de fazer um livro sério sobre violência doméstica é que o livro é muito focado no quanto o Riley é bom. Riley é o cara que bate na protagonista. Enfim, no quanto ele é bom, sabe? Ele é muito bom. Ele entrega, uma máquina, uma máquina. Se você tá realmente interessado em saber como funciona a violência doméstica, eu não indico esse livro pra você porque parece que ele é muito mais focado na protagonista e no Riley, o cara que bate na protagonista. Nesses dois se comentam no que de fato no que acontece. Aí você pensa, não, mas fica mostrando isso porque, sei lá, é pra mostrar como o relacionamento tóxico e o relacionamento com violência doméstica são extremamente 080. Quando tá bom, o cara passou uma carta pro seu nome e quando tá ruim, ele tá te caçando dentro dessa casa com uma faca na mão tentando te matar. Até mostra isso porque realmente isso acontece. Não acho que é um livro que entrega o que ele se propõe a entregar, que é uma história sobre violência doméstica, porque é basicamente uma história de romance com Hot, sendo bem sincera. Aí quando finalmente a protagonista se separa do cara que bate nela, do Riley, depois de ter tido um filho, ela começa a vida dele, ainda assim eu sinto que ela passa um pano pra ele, só que ainda assim eu passei um pano pra protagonista passando um pano pra todas as merdas que ela fez, porque eu penso, não, a vítima sempre passa pano pro abusador, não importa o inferno que ele tenha feito na vida dela. Só que aí tem o segundo livro, que é o Assim que Começa, sim, eu li os dois. Ai, também não sou nenhuma santa. Achou ruim ler os dois? Não tem argumento. E no segundo livro, tanto a protagonista quanto o novo namorado da protagonista continuam passando pano pra todas as merdas que o Riley fez. E uma coisa que ela não faz no primeiro livro me deixa muito puta, porque se é um livro que é pra ajudar as mulheres que passaram por esse problema e pra apresentar, enfim, violência doméstica pra quem nunca passou por isso, nunca conviveu com pessoas que passaram por essa merda, é uma coisa muito merda que no primeiro livro ela não denuncia o Riley por todas as merdas que ele fez com ela. Cara, eu fico muito puta com isso porque era pra incentivar as mulheres a ler aquela merda e falar, ah não, eu não devo passar por uma coisa dessa, se acontecer comigo, eu tenho que me separar do bosta que tá descendo o cacete em mim, não é pra ficar com ele ainda. Só que tipo assim, tá, ela termina no final, isso é uma coisa boa, só que ela não toma as medidas que ela devia tomar por causa que ela não quer que a filha dela cresça sem o pai. Eu fico pensando, moça, você acha que esse homem é uma boa companhia pra uma criança? Aí no segundo livro, o cara, ele continua muito ciumento, mesmo não sendo mais marido dela, e meio que só ameaça fazer alguma coisa com dela, mesmo sem palavras, só ameaça acabar com a raça dela, não faz de fato. Só que tipo, porra, é sério que você quer deixar esse cara ficar perto da sua filha? De coração? É foda. Enfim.
No final do segundo livro, Riley tem uma redenção de personagem, vira uma pessoa decente. Só que eu não acho que isso passa uma mensagem por um motivo bem simples. Caras como Riley na vida real continuam ruins até a morte. São seres humanos desprezíveis que não mudam. Ai, Vitória, então você não acredita na mudança? Eu acredito, só que quando se trata de segurança, é bom não pagar pra ver. Homens como ele na vida real são pessoas desprezíveis que não mudam. Eles não acham de verdade que o que eles fizeram foi errado e eles continuam sendo seres humanos horríveis, só esperando a primeira oportunidade pra matar você ou seu filho ou os dois. Enfim, pra essa duplinha de livros eu dou nota 4, por causa que era pra eles passarem uma mensagem positiva e passaram apenas um hot legalzinho de livro. E agora eu vou falar de um livro que é 10 de 10. Um livro que eu peguei emprestado com a minha queridíssima colega de trabalho, Tainá, que eu carinhosamente apelidei de Rapunzel Rabuda. Eu acho que esse apelido carinhoso é autoexplicativo. Quando Tainá me entregou aquele livro, eu olhei pra capa dele, olhei pra cara dele e falei: duas passivas, vamos fazer o quê? Bater bunda? É que são duas twinkies e uma twink é mais twink do que a outra. E também elas parecem um casal de sapatão despeitado. Enfeitiçados é um romance clichê extremamente gostosinho de ler. Ele se passa em um universo onde tem pessoas que nascem podendo fazer o vingar de leve rola e tem gente que não pode fazer o vingar de leve rola. E a galera que pode fazer o vingar de leve rola fica num grupinho. É tipo um bairro, um estado, uma cidade que é só deles. Ou pelo menos uma parte da cidade que é só da galera que faz magia e a outra parte do povo que não faz magia. E o povo que não faz magia, pra ter contato com a magia, ó, tem que ter o cash, tem que ter o money pra pagar quem tem magia pra trabalhar pra eles. Ou pra lançar um feitiço, tipo assim, ó, eu vou te pagar pra você lançar um feitiço que a minha casa vai estar sempre limpa. Independente do que acontecer, tem muita criança aqui, se eles derrubarem 15 copos de todinho no chão, ó, eu quero o chão intacto. E só pode ficar no grupinho da magia quem nasceu com magia. Se você não nasceu com magia, roda aqui e vaza. Que é exatamente o que acontece com o nosso queridíssimo protagonista. Não lembro o nome de ninguém, faz muito tempo que eu li esse livro. Mas enfim, o protagonista, ele tinha uma avó que fazia magia, que cuidava dele, só que a avó dele faleceu. Então, ele foi mandado pro mundo da galera que não tem magia. Tô vendo, coitado. Nesse universo, quem tem magia consegue ver uma linha mágica. E o nosso queridíssimo amigo, como ele não tem magia, ele não consegue ver. Então, o que ele faz? Ele cria um aparelhinho que consegue rastrear essa magia como se fosse radiação. E ele tem fé que esse aparelhinho vai ajudar ele a voltar pro mundo da magia. Ele coloca na cabeça que vai trabalhar pra uma bruxona poderosa. E ele realmente consegue trabalhar pra essa bruxona poderosa. E enquanto ele está trabalhando pra essa bruxona poderosa, ele conhece o aprendiz de uma outra bruxona poderosa. E quando ele vê esse garoto, ele fica encantado, porque ele vê um corpo muito magro, um cabelo muito preto, uma cara muito fechada, sabe? Uma cara de cu profunda. Ele olha no fundo dos olhos dele e fala: eu quero te dar umas bitocas. É um clichê de romance adolescente. Os dois começam a se estranhar por causa que os dois trabalham pra duas bruxonas poderosas, então eles começam a competir entre si. Só que, tipo, a interação desses dois é muito boa de se ler, porque enquanto um é extremamente tímido na dele, o outro faz amizade até com uma pedra, então eu indico super. E no finalzinho, quando os dois já estão se gostando, já estão juntos, eles têm essa conversa aqui que, gente, lendo isso eu fiquei tão feliz que se eu fosse branca, eu ficava vermelha. Só que como eu sou chocolate amargo, eu só abri um sorriso gigante na minha face. Enfeitiçados é um livro que não tem muito cu doce, então você não vai passar muita raiva. E também é um livro para todas as idades. Então você, fanfiqueira safada, que está buscando algo mais pra frente, eu sinto lhe informar. Aqui, meu amor, você não vai achar. Mas é um livro realmente muito bom, você vai gostar muito da história, eu super indico. É um livro de magia que se passa entre pessoas que têm magia, pessoas que não têm magia, e é o garoto tentando voltar pro mundo da magia, e ele tentando aprender magia, só que ensinar magia é ilegal. Gente, é muito legal, a história é muito maneirinha. Tem um sindicato da galera da magia que fica controlando quem tem magia, fala assim: ah, se você fazer magia vai ter que pagar imposto. É muito maneiro, é muito empolgante. Comprem e leiam. É demais. A pegada do vaqueiro é segura demais. Eu gosto do que eu vejo quando eu olho pra trás. Com cara de malvado ele bota. Eu tô querendo, mas tá na hora de falar do morcego, cara. Batman e a Corte das Corujas. Será que o morcegão irá ganhar mais uma? Com séculos de existência, seus líderes são homens e mulheres ricos e influentes que se reúnem em segredo e escondem suas identidades por trás de máscaras brancas. Essa é uma história sobre uma corna que não era tão mansa assim. Na Universidade de Gotham City, um professor virou camisa de saudade. Gordon vai até o local para investigar a situação. E chegando lá, ele encontra o lugar todo queimado. Inclusive, o corpo do professor tá queimado também. Logo, ele sente uma presença. Ele já sabe, o morcegão tá na área. Ele deixa o morcegão se aproximar. Os outros policiais ficam putos, mas ele fala, ele é o cara. Ele sabe de tudo. Ele é o Batman.
Ele tem tanquinho. O Cavaleiro das Trevas se aproxima, olha e analisa. Ele reflete se o cara pegou fogo antes ou depois de morrer. Por um momento, Batman pensou que o homem pegou fogo depois de morrer. Afinal, quem ia ficar parado enquanto pega fogo? Só que ele parou, olhou para baixo e viu. O cara estava pregado no chão. Ele não conseguiria sair nem se esforçando muito. Ele pega um pouquinho do corpinho do cara, coloca num frasquinho e se prepara para ir para a Batcaverna. Quem faria isso e por que faria isso? O morcegão, após analisar um pouquinho do corpinho que estava no frasquinho do professor que virou churrasco, ele percebe que tinha uma química estranha e que o cara pegou fogo ainda vivo de dentro para fora. Ele começa a investigar se já teve algum caso incendiário assim no passado e ele percebe que já teve, mas que foram poucos. E aí, ao pesquisar, ele descobriu que tinha as desgraçadas das corujas no meio. O professor da Universidade de Gotham foi morto em vão. O homem virou churrasco à toa. A corte das corujas matou ele porque achou que ele sabia demais, quando na verdade ele nem sabia tanto assim. Esse professor tem uma aluna, e essa aluna está fazendo um trabalho para ele. Um trabalho de história. A história de Gotham. Especificamente da Miss Gotham. Há muito tempo atrás, teve uma mulher que serviu de musa para fazer várias estátuas para, enfim, enfeitar a cidade. E essa mulher é a cara dessa aluna. E não como essa aluna andava pelas ruas e via a força dela em vários lugares, ela pensou, vou pesquisar porque que a minha cara tá por aí. Quem é essa mulher? Será que é minha parente? E pesquisando, ela descobriu que a Miss Gotham era amante de um cara que fazia parte da corte das corujas. No passado, bem no passado, o Traíra era tanto um artista quanto um cientista excelente. E ele se casou por conveniência com uma mulher que era de uma família extremamente poderosa, assim como a dele. E as duas famílias tinham ligação com a corte das corujas. Só que enquanto a mulher queria ser bucetuda dentro da corte, ele só queria seguir a vida dele fazendo arte e algumas alquimias aqui e ali. O cientista Traíra só queria viver fazendo arte. Ele vivia trocando de musas para pintar os seus quadros, fazer suas esculturas. Só que um dia ele conheceu uma mulher. Essa mulher era a Lídia. Eles tinham uma puta química, conseguiam conversar sobre tudo. Foi um amor platônico e emocionante. Logo eles começaram a se pegar firme. A mulher do cara não ligava, contanto que a galera não soubesse. Porém, o povo não era burro. Você tem uma mulher gostosa pra caralho. Porque a corna mansa, que não é tão mansa assim, é descrita como basicamente uma paniquete. Um tremenda corpinho. Family Fatale, sabe? Jesus, ai, eu deixaria aquela mulher mandar em mim. Eu deixar. Sinceramente, a elite de Gotham já sabia que a corna mansa era corna. Afinal, ela era gostosa pra caraca. E o marido dela era um artista, um escultor. E não fazia porra nenhuma dela. Que casamento de merda, hein, cara? A mulher do cientista Traíra queria ser realmente grande, xerecuda dentro da corte das corujas. Um dia, a corna mansa, que não é tão mansa assim, descobriu que seu marido, o cientista, estava trabalhando num projeto que faz as pessoas verem o futuro. Até então, o homem estava testando apenas em ratos e coelhos, pra ver se os ratos, enfim, eles iam prever que tal coisa ia estar envenenada, eles iam prever que ia ter um obstáculo no labirinto que ele fez, só que todos os bichinhos, por mais que eles conseguissem fazer o que ele queria no final, os bichos pegavam fogo, por causa que o processo de ver o futuro, sabe, deixava o seu cérebro super rápido e fazia o seu sangue correr mais rápido, então o corpo da pessoa começava a sobreaquecer e ela acabava pegando fogo no final. Os ratos, os coelhos, todos os bichos que ele usou viram um churrasquinho. A corna queria ser grande dentro da corte das corujas, então ela pensou, vou usar o caralho desse homem ao meu favor, já que ele é um cientista da porra, vai me servir agora. Então ela arrastou ele à força pra dentro da corte das corujas e ele não podia resistir muito bem, afinal a corte das corujas não é muito conhecida por ter muita paciência. Ou você faz o que eles querem, ou eles cortam a sua garganta, assim, coisas leves. A corte das corujas gostou, se interessou em investir dinheiro, só que o Traíra sabia que a corte era perigosa, então ele pensou, caraca, se eu der pra eles tamanho conhecimento, que merda que eles vão fazer, vão dominar o mundo, acho melhor não. Então ele ficou de enrolação pra dar um bom resultado decente, só que aí a mulher dele perdeu a paciência, olhando no fundo, ele falou assim, ó, vou te mandar o papo reto, meu querido, ou você agiliza esta merda, ou eu vou meter 30 balas na cabeça da tua mãe. Vocês podem ficar tranquilos, afinal, se a Lídia morresse na bala, seria uma bênção. A mulher dele olhou pra cara dele e falou, ó, eu tô vendo que você tá enrolando, então eu vou te dar um incentivo pra fazer essa merda dar certo. Você vai fazer as pessoas verem o futuro sim. E sabe por que você vai fazer essa merda acontecer sem a pessoa pegar fogo no final? Porque você vai testar na sua amante. Eu sei que se for pra botar o bagulho nela, você vai botar com carinho, vai botar com jeitinho, vai botar pensando muito bem na merda que você tá fazendo. Afinal, se der errado, ela pega fogo.
Batman e a Corte das Corujas é uma história que vale a pena você comprar. É uma história de crime, romance, investigação, né, meus amores? Toda a história do morcego e leão detetive. Então, meus queridos, esse livrinho do Batman não contém ilustrações. Se você está interessado em ver uma história do morcego com desenho, compre um quadrinho. Aqui só tem letra. E é isso, meus queridos. Um beijo da Anitta. Eu vou falar mais, por causa que eu li bem mais livro do que isso. E